Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, sou cientista político. Estamos no dia 14 de novembro de 2016. Eu vou fazer o seguinte, hoje é uma aula, literalmente, de vocabulário, tá? Então, mas eu vou aproximar mesmo assim a câmera para que vocês vejam de onde eu estou tirando as informações. Se vocês quiserem usar os dicionários de vocês, as situações, vocês, por favor, também possam utilizar. Eu vou usar só como base, depois eu vou discorrer sobre a situação. Então, a palavra é niilismo, um substantivo masculino que significa redução ao nada, aniquilamento, não existência. Ponto de vista que considera que as crenças e valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Abaixo tem outras interpretações. O niilismo é conceito e significado de niilismo. Niilismo é uma doutrina filosófica que indica um pessimismo, um ceticismo extremo, né, perante tudo e todos. No caso aqui, depois a gente podia dar uma olhada um pouco mais atento. Vocês podem verificar com qualquer uma desses verbetes que estão aí, né? Niilismo significado, foi o que eu busquei no Google, tá? Então, são Google, né? Que quando tu não sabe nada, vai lá no Google e procura. Significado do niilismo, conceito e definição do niilismo, né? O que significa niilismo? Veja o significado do conceito niilismo, tá? Aqui. O termo filosófico atinge variadas esferas do mundo contemporâneo: literatura, artes, ciências humanas, teorias. Do latim nihil, nada. Pois é. Trazendo de volta. A questão é a seguinte: o pessoal está como prática política, social e cultural o niilismo. Desacreditar de tudo, desacreditar de todos, de toda a situação. O pessimismo tomou conta do Brasil e do mundo, tá? Como se nada mais funcionasse. As pessoas estão descrentes de tudo, de todas as filosofias, de todas as situações. Mas por que elas simplesmente chegaram a esse ponto? Bom, porque muitas das crenças delas se tornaram crenças hipócritas. Os filósofos se doutrinaram, as doutrinas não evoluíram. Chegou um ponto onde as pessoas querem tudo pronto, de graça. Elas querem que as pessoas decidam por elas. Elas não querem evoluir espiritualmente, mentalmente. Elas estão com preguiça mental. E qualquer esforço que se faça para se mostrar alguma coisa é desqualificado por pseudos teóricos da conspiração, principalmente, como se eles soubessem tudo e soubessem que nada daquilo que está ali é real. Mas eles não apresentam uma solução. A solução, em geral, é: olha, cruza os braços, não vota, se abstém, deixa de fazer a tua parte, não endossa esse tipo de coisa. Eles não apresentam uma solução, eles justificam o cruzar de braços. O que tu tem a ver com a corrupção? Tudo, tudo. Nós temos tudo a ver com a corrupção. Quando nós cruzamos os braços, nós nos omitimos, nós permitimos que as coisas aconteçam. O voto em branco, o voto nulo, a abstenção, eles favorecem a manutenção do poder de quem lá está. As pessoas que cruzam os braços para a sociedade, que não fazem a sua parte, que se omitem, que não fazem controle social, porque não basta eleger, tem que ficar fiscalizando. Dizer que dá um motivo, dá uma justificativa, uma desculpa. É desculpa, gente. É niilismo. Porque o que acontece com o niilista? Ele fala isso, ele diz toda essa besteira. É uma besteira, não passa disso, não passa de besteira.
é uma desculpa para o preguiçoso. É um preguiçoso moderno, basicamente é isso. E não é tão questão de moderno, né? O que é, por exemplo, o positivismo que eu defendo? É o que está posto. Positivismo é uma palavra criada por Augusto Comte, esse que vocês, legal, joinha, isso aqui foi criado há mais ou menos uns 150 anos, por Augusto Comte, o francês, o filósofo Augusto Comte. Só que não é a questão do positivo, do legal, não tinha essa situação. O positivo legal, isso aí é questão de 20 anos, uma coisa assim. Mas antes disso, e antes do ser positivo, ser bom, ser legal, coisa assim, o positivo significa estar posto. Aquilo que é positivo, o positivismo é o que está posto. Ou seja, a lei, a norma, a sociedade, a conduta, a regra, é o que está posto, né? Aquilo que está posto é o que é positivo. E antes disso, tá? O melhor, outra coisa que esse mesmo filósofo Augusto Comte criou, uma outra palavra que ele criou, altruísmo, do ego, do alter ego, né? Então o altruísmo, né? Ele criou viver para o trem, viver para o outro. Isso tudo é uma filosofia positivista. Viver para o outro, se doar, fazer a sua parte sem esperar nada em troca. O que a sociedade precisa? A gente precisa exatamente dessa doação, dessa entrega nossa, para que nós possamos nos integrar na sociedade. Não é o que quando o Benjamin Franklin diz, não diga ou foi Thomas Jefferson, acho que foi Thomas Jefferson. Não digo que a sociedade pode, o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por seu país. Foi um dos dois, eu não me lembro direito se foi Benjamin ou foi o Franklin. Foi um dos dois que disse isso. Mas lá nos Estados Unidos isso é prática. Eu não me lembro direito qual deles foi. Mas é uma prática lá nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, quando a gente fala esse tipo de coisa, quando se diz tudo isso, o que a gente diz na verdade? A gente está dizendo, gente, a gente precisa que o país, que vocês façam um país. Que vocês façam um país para os seus filhos, que vocês façam um país para os seus netos. É importante que vocês tenham crenças de vocês, que vocês estudem, leiam, pesquisem, se informem e façam um controle social, que façam a parte de vocês. Vocês não podem ficar esperando que algum messias, algum ditador, algum déspota esclarecido resolvam a vida para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, essa prática é que vai fazer vocês ficarem deprimidos, descontentes com tudo e com todos. Porque ninguém pode ser dono de vocês. Isso é paternalismo, vocês estão acostumados com paternalismo. Se vocês querem um país de verdade, vocês não podem aceitar esse tipo de coisa. E aí começa a fazer o controle social, olha, dá uma olhadinha, mas é tudo corrupto, nada presta, nada é igual. Todos os partidos são iguais, todas as pessoas são iguais, todo mundo que entra na política se corrompe, isso e aquilo. Tu não pode corromper. O importante não é os outros, é tu. Você tem que fazer o controle social e quando tu vê alguma coisa errada, tem que criticar sim, mas não dizer que está tudo errado. Mostrar como se faz o certo, ou então evitar que aquele errado tu faça também. Como é que tu espera que a política seja melhor se tu, quando fores para a política, vai agir que nem eles? Tu tem que agir diferente. Tu não pode agir que nem eles. Se tu condena isso agora, que tu está fora da política, quando tu entrar na política, tem que agir diferente. Aqueles políticos novos que começaram na política agora, eles têm que exatamente, aqueles que foram eleitos agora nessa última eleição, começaram como vereadores, como prefeitos, eles têm que fazer diferente. E nós temos que fiscalizá-los, para que façam diferente, para que cumpram o que prometeram. Então o niilismo é o preguiçoso, basicamente isso. É aquele que se omite, que quer tudo de mão beijada, quer as benesses, quer
Tu quer, por exemplo, que só ter direitos, vantagens, né? Não quer ter problema, não quer ter obrigação. Ele quer uma sociedade correta, ética, tudo direitinho, mas não quer se incomodar com isso, não quer votar, não quer se responsabilizar com o voto, porque não, foram os outros que votaram, não fui eu. Eu não voto, eu anulo o meu voto. Ridículo. Ridículo. Porque o que acontece? Quando tu anula teu voto, tu dá o voto para quem está no poder. E aí depois tu vai reclamar de quem? Quando tu anulou, o teu voto anulou tua cidadania. Na prática, é o que está escrito na Carta Constitucional. É isso que acontece. Né? Quando tu cruzou os braços para o crime organizado, tu tá endossando o crime organizado. Quando tu te omite do que os outros vão fazer ou deixar de fazer, se está errado ou não, quando tu te omite, quando está uma situação, por exemplo, de penúria na saúde, na educação, na segurança. Gente, tem mais morte no Brasil do que em país em guerra. E tu não te importa com isso. Porque quem faz isso, a culpa é dos corruptos, não é tua. Não é tua, nunca é. Nada nunca é teu, é culpa tua, é sempre culpa dos outros. Mas isso é uma prática. Política vem de polis, de cidade, a arte de administrar a cidade. E filosofia, isso foi criado por Platão, Sócrates, Aristóteles, o conceito de política, de administração da cidade. Os filósofos gregos. E filosofia é amigo do conhecimento. Essas pessoas que estão fazendo esse tipo de prática, que hoje nós conhecemos nas redes sociais como fakes, os falsos, as pessoas que criam perfis falsos e que criam OACs que são falsas verdades, mentiras, 99% de verdade com um detalhezinho que inverte valores, conceitos, normas, regras e acaba criando o niilismo como política e prática social, como conceito filosófico. Essas inversões de valores, eles na verdade já existem desde a época dos gregos, eram conhecidos como sofistas. Nos livros gregos antigos, na República de Platão, em todos aqueles livros das filosofias gregas, vocês vão ver aquilo ali como sofistas. Eles eram pessoas que já naquela época havia já corrupção, e as pessoas que faziam a venda de falsas verdades porque era ócio, o ócio era obrigatório. Não é que a preguiça, não é que fosse preguiça, é que o cidadão tinha que se dedicar exclusivamente para cuidar da cidade, para pensar os problemas da cidade. Era a obrigação do cidadão. E aí tinha alguns corruptos que compravam filosofias para apresentar isso quando fosse a sua vez. E para se omitir. Eles eram niilistas já naquele período. Já havia, isso sempre houve, a corrupção sempre houve. Ela é intrínseca de da sociedade. Enquanto houver lei, regra, norma, sempre vai haver alguém que vai lá e vai burlar o negócio. Mas é dali que surge o déspota esclarecido, é daí que surge o ditador, o paternalismo, é daí que surge o erro da sociedade. A indução ao erro, ela acontece desse modo, porque alguém levou um jeitinho brasileiro, de forma pejorativa, uma vantagem, alguma forma de levar vantagem em tudo, tipo uma lei de Gerson. Coitado do Gerson, até hoje está fazendo terapia por causa daquele comercial de televisão, acho que se não me engano era o Continental, Preferência Nacional, você gosta de levar vantagem em tudo, certo? Pô, ele fez um comercial e aí o cara está até hoje sendo conhecido, inclusive na academia, como a famosa lei de Gerson, a lei do brasileiro que gosta de levar vantagem em tudo. Tá? Ele é um cara super correto, era um ótimo jogador da década de 70, do time do Pelé e tudo. E está fazendo terapia até hoje por causa disso. O cara é lembrado na academia como
a lei padrão dos brasileiros, a lei aquela que os brasileiros nihilistas utilizam, empregam. A lei de Gerson, que explica, inclusive, o conceito, foi utilizado como conceito social para definir o povo brasileiro que gosta de levar vantagem e gosta de ter benesses sem ter obrigações. Nós somos acomodados, gente. A maior parte do povo brasileiro é formado por pessoas acomodadas que preferem culpar o outro e não se culpar, não se responsabilizar por nada. E os políticos mal intencionados, ou os sofistas, ou os fakes, ou as pessoas que criam hacks, eles utilizam isso contra você. Porque você permitiu que isso acontecesse de alguma maneira. Você se deixou levar dessa maneira. É isso que acaba acontecendo, que nenhuma política serve, nada que a gente quer fazer transformação social resolve. Tudo que a gente vai começar a fazer de esforço, alguém já vai lá e pauleia antes mesmo de começar o negócio. A exemplo agora da PEC 55, 20 anos de arrumação de casa, que é o que está sendo proposto, e ninguém quer. As pessoas não querem, porque imagina eleger um político que viesse votar num político e ele quisesse fazer reformas que fossem mexer nos direitos e garantias fundamentais, que é o que, por exemplo, os juízes da JUF estão querendo dizer, olha, é inconstitucional porque mexe nos direitos e garantias. Na verdade, o que não quer é perder as mamatas, perder as boquinhas. Né? Mas tu não elege um político que fale a verdade para ti e diga, olha, a gente precisa cortar aqui, a gente vai precisar cortar ali. O cara nem se elege, nem se elege. Por quê? Porque vocês não vão votar numa pessoa que fala a verdade, que diz que precisa fazer coisas sérias, que a gente precisa, que estamos num período de recessão, que a gente precisa modificar, que a gente vai ter que cortar a carne, que a gente vai ter que fazer as coisas, né, cortar na própria carne. Não, ninguém vai eleger um cara honesto, correto, que diga a verdade. Não, esse aí tu não vota. Esse aí tu vai votar naquele cara que diz que tudo isso é mentira, que foi o caso que aconteceu com a Dilma. Ela se elegeu para o segundo mandato e quarto mandato do PT, desmentindo a Aécio Neves, dizendo que não tinha nenhum problema no Brasil. E aí, tinha ou não tinha problema no Brasil? Então, essa questão. Vocês se omitem, vocês fazem o niilismo como prática de vocês. E acham que está tudo bem, que está tudo legal. Porque nada presta e o melhor que tu tem que fazer é cruzar os teus braços e te omitir diante dessa corrupção toda. A omissão endossa essa corrupção toda. O niilismo como prática só faz tu ter uma preguiça mental e não observar a realidade. Tu tem que estudar, tu tem que pesquisar, tem que se informar, porque não existe almoço grátis, alguém paga teu almoço. E se não for tu, é alguém que está fazendo isso em teu nome. E que pode estar utilizando a política contra ti. Para se beneficiar, para enriquecer, ou simplesmente para levar vantagem em tudo. Certo? Muito obrigado pela atenção dispensada.